Puxa o casaca, Salgado! Salgado! Puxa a casaca, puxa a casaca! Salgado! Puxa o casaca! Puxa o casaca, Salgado! Puxa o casaca, pô! Puxa o casaca! Ô, Salgado! Puxa o casaca! Puxa o casaca, Salgado! Puxa o casaca, Salgado! Salgado! Puxa o casaca! Puxa o casaca! Puxa essa porra, caralho! Puxa o casaca, Salgado! Como é que é? Casaca! A turma é boa! É mesmo da Fusaca! Vasco! Torcida vascaína, posso te fazer uma pergunta? É o fim dos tempos? Essas imagens que eu acabei de passar, é um questionamento que eu quero fazer, uma pergunta que eu quero fazer. É o fim dos tempos? Eu tô aqui para dizer que eu respeito qualquer torcedor do Vasco, cada um tem a sua maneira de torcer, cada uma tem a sua maneira de entender futebol, né? E aí eu respeito, mas eu posso questionar e também omitir minha opinião. Né? Quando a gente vê um tipo de situação ali, né, dos torcedores, de alguma forma, celebrando com o Jorge Salgado, puxa o casaca, e eu me deparo com esse tipo de matéria aqui, que eu vou colocar na tela para vocês, está aqui, ó, chance de acesso do Vasco cai para 15%, Curitiba chega a 97%, Botafogo a 92%, ou seja, o Vasco tem aí 85% de chances de não voltar para a Série A. Então, como é que você celebra esse tipo de trabalho? Não dá para entender. Não dá para entender. Mas eu respeito. Salve, família vascaína! Eu sou o Thiago. Você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, se inscreve aí. Deixa o like também. O like é fundamental para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Até engasguei aqui nesse 2x2 aí, deixou a gente revoltado. Mas é isso aí, dá essa moral aqui no Vasco em Família, no Cruz Maltino Sem Fronteira. Dá aquela moral que a gente tá aqui, sempre responde geral, deixa a sua opinião aí. Bora pro vídeo? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, torcida vascaína. Queria começar o vídeo aqui trazendo um trecho da coletiva do Fernando Diniz, não do jogo de ontem, né, o 2x2 contra o Náutico, mas do jogo contra o Curitiba, na vitória do Vasco por 2x1 em São Januário. Onde o Fernando Diniz ali ele elogia o trabalho do Pássaro, o trabalho do Salgado, dizendo que o elenco foi muito bem pensado, muito bem montado e que o elenco traz diversas oportunidades ali, alternativas que durante o jogo ele pode utilizar. Elogiou muito o elenco do Vasco. Até aí eu entendo, porque ele tem esses jogadores e tem que motivar realmente. Mas ele não pode falar e ele não pode colocar isso em prática. Então vamos ouvir o Diniz, depois a gente vem questionando aqui. Se liga só. O elenco do Vasco, de fato, ele foi muito bem formado, muito bem elaborado por quem estava aqui antes de mim. E a minha maneira de jogar, do que eu gosto de ver o futebol e que eu acredito, é essa que a gente está tentando implementar. E a tendência é que o time melhore cada vez mais com a sequência de jogos, de treinamentos. Tem muitos jogadores técnicos, tem uma outra questão que o Vasco tem muitos jogadores bons nas suas categorias de base, já tem alguns aqui, e outros que certamente estão lá, que daqui a pouco, não sei se daqui até o final do ano, mas assim, num próximo momento, eles vão pintar aqui. Eu acho que isso faz parte daquilo que o Vasco tem que projetar para o futuro. Mas eu considero o elenco que foi montado na Série B, é difícil falar assim, ou melhor, né? Isso aí é uma questão de gosto, mas certamente é um dos melhores elencos, sempre foi um dos melhores elencos. Às vezes as coisas do futebol não acontecem, como você mesmo disse, por uma série de fatores, porque é muito complexo. E a gente precisa ter frieza, quem trabalha no futebol, quem vive do futebol e quem ganha do futebol, eu acredito que precisa ter mais frieza para promover um pouco mais de justiça. Porque quando os resultados não vêm, a gente coloca todo mundo, independente de quem fez certo e quem fez errado, coloca todo mundo na mesma panela, mexe e você não consegue identificar aquilo que está errado. Então, eu estou falando isso por conta assim, a diretoria, o movimento que ela fez, do elenco que ela montou, que essa acho que é a primeira coisa da diretoria, você pensando em que o time tenha boa performance durante o ano, é você montar um bom elenco. Então, esse primeiro propósito da diretoria, que eu não participei praticamente de nada disso, foi muito bem feito. Às vezes o resultado não vem, mas essa tendência, tá vendo, montaram um elenco que não, porra, então a diretoria errou, não errou. Esse
ser um acerto da diretoria. E assim, com a minha chegada aqui, eu percebi isso no elenco. Quando eu cheguei, a única coisa que eu achei que estava o elenco o estado anímico um pouco negativo e os jogadores um pouco desconfiados daquilo mesmo que eles poderiam produzir. Eu acho que com os treinamentos e com a confiança que eu sempre tive, e também foi por causa disso que eu vim para cá, porque uma das coisas que eu vim para cá essencialmente é que eu achava que o Vasco tinha um elenco muito bom para poder brigar por esse objetivo e acreditar nesse objetivo que é o acesso. Tá aí, família vascaína, as palavras do Diniz, né, que dentro de campo ontem a gente não observa. A gente não observa que o elenco é bem montado, que o elenco é bem pensado, que no decorrer do jogo, como o Náutico estava pressionando muito, você tem as peças, de alguma forma, mudar a maneira do Vasco atuar, o Vasco totalmente pressionado. Realmente, você sair com um 2-0 e você sofreu o empate, você pensa, péssimo resultado. Foi um péssimo resultado realmente. Mas quando você assiste o jogo, você vê o desempenho do Vasco, você passa a entender, cara, um ponto foi muito bom, porque o Diniz não teve as peças no banco, não tem as peças no banco para mudar a forma de jogar. O Náutico pressiona, marreta e o Vasco não consegue ter uma transição rápida, baixar as linhas e jogar num contra-ataque rápido. O Vasco é um time de aproximação, de toque de bola. E quando o Náutico, no abafa ali pressionando, o Vasco não conseguia trocar passes, o Vasco não conseguia sair e não tem uma peça no banco que possa fazer diferente, né? Trazer alguma maneira de o Vasco jogar diferente. Então, Diniz, como é que o elenco é bem montado? Como é que o elenco é bem pensado, Diniz? E aqui eu vou trazer o jornalista Heraldo Leite, da rádio Futebol Globo CBN, que vai falar um pouco dessa situação e eu concordo com ele. Se liga só no que ele vai falar. Ó. Feito essa mudança, com 10 minutos você já percebe. O técnico, em geral, acha que com as instruções que ele dá no intervalo, no vestiário, no intervalo do jogo, o time vai melhorar. Tudo bem, pode ser. Às vezes até melhora. Mas com 10 minutos você já percebeu se melhorou ou se não melhorou. Com 5 minutos já deu pra ver o mesmo padrão de jogo no primeiro tempo, não tinha mudado nada. Então troca logo. Tá ganhando o jogo de 2-1, faz a troca. E aí, demorou, se amarrou, ficou achando que podia dar certo. Olha, ele só fez 2 mudanças no jogo todo. Não usou o Rômulo, não usou o Galarza, não usou o Daniel Amorim. Outro ouvinte aí pediu o Daniel Amorim no lugar do Morato. A questão é saber quem volta mais, né? Daniel Amorim é homem de área. Ele e o Cano junto, pode dar certo? Pode, mas tem que ter mais gente de marcação. O Peck tem que ajudar mais. O Peck hoje não fez um bom jogo. Não foi horrível, mas não foi um jogador que aparecesse construindo jogadas pelos lados do campo como ele está acostumado a fazer. Acho até que ele rende mais pela direita do que pela esquerda. Ele hoje estava do lado esquerdo e o Morato pela direita. Então, pode jogar com os dois, mas eu acho que tem que ser alternativa de jogo durante a partida. Até pedir que jogasse, que ele entrasse no lugar do Cano, porque o Cano parecia cansado. Se o Cano aguentou o jogo até o final, podia ter tirado o Marquinhos Gabriel para botar o Daniel. Aí sim, fazia 2 homens de área, um mais de velocidade que é o Cano, de drible pelos lados, e o outro homem de finalização. Mais homem de área, mais centroavante trombador, mas ele preferiu não mexer e não arriscar o pontinho que ele estava ganhando. Acho que o Andrei tem que jogar nesse meio de campo junto com o Bruno Gomes. Tem que jogar com 2 volantes. O Andrei sabe sair jogando, não é volante parado na frente da zaga. Bruno Gomes hoje saiu uma vez, chegou na área, fez uma finalização ruim, o goleiro defendeu, mas foi no gol. Mas saiu uma vez. Pode sair uma vez, o Andrei fica. O Andrei sai uma vez, ele fica. E aí alterna. E joga com o Marquinhos Gabriel. Acho que o Morato, depois da atuação de hoje, perdeu completamente o espaço, porque ele pode ser no máximo um jogador para segundo tempo, para tentar aumentar o poder de finalização, de jogada pelas pontas do campo, pelas laterais, mas para começar jogando, tendo toda essa necessidade de ele se comprometer com o esquema de marcação, não é para ele. Então, torcida vascaína, eu concordo plenamente aí com as palavras do Heraldo Leite. Acho que o Diniz tem que pensar sim uma mudança na maneira de jogar, porque ele joga com 3 atacantes. O Morato não acrescenta porra nenhuma. Que cara ruim é o Morato, não acrescenta nada. Então é a hora de pensar numa maneira diferente de jogar, protegendo mais o sistema defensivo, jogando com 2 volantes, porque se você joga com 3 atacantes que não rendem, que não consegue, principalmente o Morato, né? O Peck ainda tenta alguma coisinha, mas 3 atacantes, esses 3 atacantes, eles precisam de fazer uma diferença, principalmente os atacantes de lado de campo. Todo futebol mundial é assim, esses caras do lado de campo, eles têm que desequilibrar. E o Morato não marca, o Morato não ataca. Então se você tem um atacante que não faz porra nenhuma, é melhor você botar mais um volante, proteger mais o sistema defensivo. Talvez ontem era a hora dele pensar no segundo tempo, já tirando o Morato. Morato não estava acrescentando, Morato não estava ajudando. 10 minutos do segundo tempo, 5 minutos do segundo tempo já era para ele ter esse entendimento de mudar o time e ele não muda, ele demora. Então, como ele vem dizendo numa coletiva que o elenco do Vasco é bem montado, e ontem, por exemplo, faz 2 substituições. Fernando Diniz ontem fez 2 substituições. Então, como é que o elenco é bem montado se ele pode mudar 5 vezes e muda 2?
não consegue mudar a forma do Vasco jogar, não tem as peças pra isso, porque ele entra com quem? Léo Jabá. Porra, Léo Jabá, Peck Morato, não dá um, porra. Não dá um. E aí eu vi um questionamento que eu queria trazer aqui com vocês pra gente trocar a ideia. O próprio Johnny Sanches hoje que tava no banco. Cara, se o cara não tem condição de jogar, Morato joga, Léo Jabá joga, e com todo o respeito que eu tenho pelo Peck, que é um cara formado na base do Vasco, joga. Um cara que foi campeão de Sul-Americana, já disputou Libertadores, não tem condição de jogar no Vasco, pode parar, meu irmão. Para, encerra a carreira. Porque aturar o Morato, aturar o Léo Jabá e o Peck, que é o melhor deles, mas porra, o cara não ter condição, não ter um tempo, uns 5 minutos que seja para mostrar qualidade, porque o Vasco precisa. O elenco não foi bem montado. Você vê quando o Vasco é pressionado, o Vasco não consegue sair. O Vasco não sai do abafa. Diversos jogos a gente vem passando por isso. O Vasco não consegue sair do abafa, porque é um time de toque de bola. Enquanto os caras estão pressionando, o Vasco não sai. Então o elenco não é bem montado. O Diniz tem essa forma de toque de bola, mas os times estão vendo essa situação. Até o passador de pano do João Almirante falou isso no Globo Esporte aqui que eu estava vendo, que o Vasco precisa de alternativos. E o Vasco não tem. Nessa altura do campeonato, o Vasco não tem. E aí a gente ainda tá sem o Nenê pro jogo contra o CSA. E para finalizar o vídeo aqui, no início do nosso vídeo, com as imagens ali dos torcedores que a gente respeita, né? A gente respeita, mas não entende, né? Vamos dizer assim, uma gestão que te entrega 15% de chances de acesso e 85% de permanência na Série B. Isso é uma vergonha. Eu tava até vendo aqui que a gente tem que recorrer também. Olha o que eles entregam, né? O casaca lá deles. Entrega aí, vamos torcer pro Operário. Vasco, né? União com o Operário. Vocês já repararam a tabela do Operário? Vou botar aqui na tela para vocês, ó. O Operário ganhou do CSA, pega o Avaí, pega o Curitiba, pega o Goiás, pega o Botafogo e pega o CRB. Todos os times que estão lá na parte de cima da tabela, o Operário, de todos os confrontos aí desses 7 jogos, 5 são contra a parte de cima da tabela. Só não enfrenta aí o Remo e o Brusque que não estão nessa parte. Então o Operário vai ser importantíssimo aí, porque claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas é como eu venho dizendo, o Vasco precisa ganhar os jogos, mas tem que secar, meu irmão. E não dá. Não dá para bater palma para uma gestão que entrega isso pra gente. Eu respeito, mas, cara, isso não é ser Vasco, não. Vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.